agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, galera da América, eu sou o Flavinho e quero dizer pra você que a Rádio América aqui em São Paulo tem sido o canal da bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. Sintonize e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quem é sócio do Clube da Evangelização recebe em casa, todos os meses, o boleto bancário, junto da revista Canção Nova. Com o boleto em mãos, é possível efetuar a contribuição em casas lotéricas, caixas eletrônicos, frentes de missão espalhadas pelo Brasil e nas agências bancárias. Colabore pelo boleto bancário. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Está chegando. Grande Cairós com Padre Reginaldo Manzotti e Padre Adriano Zandoná. Dia 22 de setembro, no ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. As vagas são limitadas, então adquira já o seu ingresso por apenas R$10. Na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Próxima estação, São Joaquim do Metrô. Informações, 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Comemore você também os 20 anos da Canção Nova em São Paulo. Todos os dias, 5 da manhã, a boa música sertaneja, Violas do Brasil. Sintonize. América. Neste ano da fé, cada cristão é convidado a retomar a fé em Cristo ressuscitado, na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana e na Palavra de Deus, que é luz para a caminhada. Povo de Deus, o Israel de hoje precisa ser um povo de fé. A fé é um dom sobrenatural, que nos é dado como luz forte, que nos faz perceber melhor aquilo que queremos compreender. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Programa Mais Saúde, agora, nessa próxima hora, inteirinho à sua disposição. Eu, doutora Gisela Savioli, nutricionista, estarei aqui com você e uma grande convidada para estarmos falando de um tema muito interessante, que é alergia alimentar. Não tem aquela coisa, puxa, aquele alimento é tão saudável, mas para mim não faz bem? Ou então todo mundo come, mas para aquilo não cai tão bem e começa a desencadear uma série de fatores? Você tem dúvida? Você tem curiosidade? Então, nessa próxima hora, a minha convidada é nada mais, nada menos do que a grande nutricionista, que eu admiro muito, a doutora Denise Madi Carreiro, que é formada pela USP e é especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição clínica funcional, docente do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional do Centro Valéria Pascoal e docente do curso de especialização de Nutrição Clínica da Universidade Sagrado Coração em Bauru, em São Paulo. Denise, bem-vinda. Muito boa tarde, Gisela. Boa tarde a todos. Prazer é meu de estar novamente aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui. Pois é, a doutora Denise já é assim, figura carimbada, né, no Mais Saúde. Vocês vão ver, o programa de hoje vai fazer uma diferença na vida de todos. Vai ter um período antes e depois do programa Mais Saúde. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Bom, Denise, fala assim para o nosso público
todos esses detalhes, esses melindres, enfim, tudo aquilo que envolve o alimento e que pode muitas vezes gerar essa tão famosa alergia, intolerância alimentar? Bom, Gisela, acho que assim, uma das coisas mais importantes é entender o que é uma alergia alimentar, né? Porque a gente tem ideia de que a alergia alimentar é aquele negócio que quando você come camarão dá edema de glote, né? E a gente só pensa em alergia quando pensa neste tipo de alergia. Traduzindo, né? Aquela que você acabou de comer, tá vermelha, sufocando. Tem um piripaque, né? Que é onde a gente fala assim, o que acontece? Acabou de comer o camarão, deu um edema de glote, depois que volta do hospital, não quer olhar pro camarão nem de binóculo mais. Por quê? Porque aquilo me fez muito mal. E ele vai fazer muito mal uma vez, porque eu vou pensar muito antes de consumir de novo, né? Esse tipo de alergia alimentar, que você come o alimento e tem uma reação violenta, é 1 a 2% dos casos das alergias alimentares, tá? Então, na verdade, o que é uma alergia alimentar? É qualquer sintoma que acontece no organismo que seja consequente de uma reação do sistema imunológico, né? Então, este tipo de alergia que acontece quando você come lá um camarão e dá edema de glote é uma reação que a gente chama histamínica, né? Mediada aí por um anticorpo IgE. O que é isso? É uma reação muito rápida, muito ligada ao que você consumiu ou entrou em contato. É muito comum essa alergia também a medicamentos, a picada de bicho, a coisas que você inspira, né? Mas é uma alergia que é por uma liberação violenta de histamina. Agora, as alergias alimentares mesmo, aquelas que causam a rinite, a bronquite, a dermatite, a cistite, a tiroidite, as enxaquecas, Quer dizer que todas essas ites que são inflamações são também alergias alimentares? Elas são, na maior parte das vezes, consequentes de alergias alimentares, né? Só que essas alergias alimentares são alergias que a gente chama de tardia, escondida ou irreconhecida. O que quer dizer isso? Normalmente eu como o alimento que causa, como ele frequentemente e ainda adoro. Em geral, a gente não tem a menor ideia que aquele santo alimento está causando tanto problema no organismo da gente, né? Então, para a gente conseguir entender isso, a gente tem que, em primeiro lugar, entender melhor o organismo, não é? Então, é aquela história, o organismo aí, a gente é formado de 100 trilhões de células, cada célula é formada única e exclusivamente por 44 nutrientes conhecidos, e a gente ainda renova 50 milhões de células diariamente. A partir do que a gente renova essas 50 milhões de células? A partir do nutriente que chega lá na célula. Ah, então não é do que você ingeriu? Não, é do que eu consegui absorver do que foi ingerido. Então, para isso, eu preciso estar com uma digestão adequada, uma absorção adequada, né? Só que aí o que acontece? Esses nutrientes que chegam nas células renovam as minhas células e determinam as minhas funções. Então, se as minhas funções estão adequadas, eu não preciso me preocupar. Mas se tem coisas que não estão bem dentro desse organismo, é aquela história que a gente pergunta, você tem dor de cabeça? A pessoa responde, normal, né? Quer dizer, o que é isso? Ah, eu estou tão acostumada com a dor de cabeça que ela passou a ser normal, tá? Você tem rinite? Normal, né? Tá sempre lá com aquela coceirinha no nariz, espirrando, mas para mim é normal, né? Então são muitas vezes essas sensações que a gente acha que faz parte do organismo da gente e que normalmente pode estar sendo causada, por quê? Por uma matéria-prima errada. Então é assim, a função tá boa, não preciso me preocupar. Essa função não tá boa, então eu posso estar pondo matéria-prima errada dentro do organismo. O que faz um alimento ser bom para uma pessoa ou ser a encrenca da vida dela, né? É aquela história de alimentos que para um é remédio, para outros amargo veneno, não é isso? Então, para a gente entender isso, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do organismo. Como é que o organismo vê alimento? Para o nosso organismo, alimento não é uma coisa natural. O natural é o nutriente que o organismo consegue extrair desse alimento. Então, o alimento que eu ponho na boca, ele vai ter que ser quebrado até o final, vai liberar todos os nutrientes que formam ele, nós vamos absorver esses nutrientes, formar as células e funcionar. Então, a gente se alimenta para nutrir célula e não para satisfazer estômago, não é? Ok, comi um alimento maravilhoso, fantástico, inclusive, menina, 0% de gordura, né? Bárbaro, baixíssimo valor calórico, mas a proteína dele, o meu organismo não quebra nem por decreto, nem rezando.
né? Então, o que acontece se eu não conseguir quebrar a proteína desse alimento? Ela vai passar mal digerida para o sangue junto com os nutrientes. E o organismo acha que isto é um agressor. E para poder combater este agressor, ele produz substâncias pró-inflamatórias, histaminas, anticorpos, que a hora que vai combater esse agressor em geral entrou, circulou e se instalou em algum lugar. Se ele se instala na garganta e vai ser combatido, eu vou ter amidalite. Se for no ouvido, otite. Mas também pode ser a esofagite, ou a gastrite, ou a rinite, ou a colite, ou a cistite, a dermatite, a celulite, a artrite, a labirintite, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu estou com proteínas erradas dentro do organismo, pelo processo inflamatório, eu posso ficar desenvolvendo ites. Só que essas substâncias inflamatórias que foram liberadas para combater uma substância agressora, né, uma proteína mal digerida, elas também podem fazer o quê? Reter líquido e dar inchaço, excitar a célula nervosa e dar dor de cabeça, enxaqueca. Pode fazer a gente ter queda da serotonina, que é neurotransmissor do bem-estar, e da ansiedade, irritabilidade, agitação, alteração de humor, vontade de comer carboidrato, principalmente do fim da tarde para a noite. Pode dar compulsividade, pode dar depressão, pode alterar a qualidade do sono, porque a serotonina é precursora do hormônio do sono. E além de tudo isso, essas substâncias inflamatórias ainda pode causar um quadro chamado resistência à insulina, que é o quê? A nossa insulina não consegue agir como devia. E quando isso acontece, eu posso ter sintomas como hipoglicemia, aumento de gordura abdominal, posso acabar de comer e precisar de um doce, ou morrer de sono, ou acabar de comer e parece que não comeu direito, ou ficar tendo falta de energia durante o dia que não se justificam. E ainda, além de tudo, essa resistência à insulina pode dar ovário policístico, hipertensão, pode dar aumento de ácido úrico, pode eliminar cálcio do organismo, ou pode dar cálculos, ou pode dar, enfim, uma série de situações que estão acontecendo por resistência à insulina. Mas a resistência à insulina é por processo inflamatório. E o processo inflamatório é porque eu comi uma proteína que foi mal digerida, tá? Então, quem que vai normalmente causar essas coisas dentro do organismo da gente? Os alimentos que naturalmente têm proteína de difícil digestão. Mas só por causa disso ele vai causar problema? Não. Ele, além de ter proteína de difícil digestão, ele tem que ser consumido diariamente, regularmente. Porque, diferentemente daquela reação que você come camarão e te dá um edema de glote violento, quando você come uma proteína mal digerida, a histamina, ao invés de ser liberada numa quantidade violenta, ela é liberada numa quantidade bem pequenininha. E vai precisar estar num efeito somatório para dar sintoma. Só que quando ela é liberada em quantidade pequenininha, ela é relaxante cerebral. Então, o que acontece? Eu como o alimento, não quebrei até o final, vai me arrumar um baita estrago no organismo e eu adoro. Ele dá uma sensação de conforto, prazer e relaxamento. Em outras palavras, ele dopa. Aí o que acontece depois de um tempo que eu comi esse alimento? Eu tenho queda de serotonina. Aí eu posso ficar ansiosa, angustiada, irritada, com alteração de humor, com sensação de desconforto, que para me sentir melhor, sem ter a menor ideia que eu estou fazendo isso, eu corro atrás do alimento que causou o problema. É aquele alimento que eu não gosto, eu preciso. Né? Então a gente acaba entrando num processo de vício daqueles alimentos que têm proteína de difícil digestão. Não é isso? Perfeito. Nossa, Denise, eu adoro quando você explica, porque é de uma maneira tão simples e é tão lógico, né? E principalmente esse detalhe, o precisar daquele alimento. E incrível como é sempre o alimento que a gente mais gosta, que é normalmente o pior pra gente, né? Essa é a encrenca, Essa é a encrenca, né? Eu sei porque quando chega também no consultório e eu falo de um determinado alimento que a gente vai retirar por um período... Como que eu vou ficar sem esse alimento? Eu tomo toda noite antes de dormir. Sabe aquela coisa da dependência? E olha que eu tô te dizendo, assim, que de repente entram aqueles executivos engravatados, chiquérrimos, todos sérios. Mas quando você toca nesse assunto, parecem uns meninos adolescentes falando do, enfim... Doutora, como é que eu vou ficar sem meu leitinho? Pois é, o leitinho da noite, né? Denise, e quais são os alimentos, assim, clássicos, os mais comuns, vamos dizer assim, para desenvolver tudo isso que você comentou? Quando a gente estuda alergia classicamente, né, você vai ver que você tem alimentos que também classicamente têm alto potencial alergênico. E quando se fala que eles têm alto potencial alergênico, isso quer dizer, na maior parte das vezes, que eles têm proteínas de difícil digestão.
Tá? Então, classicamente, esses alimentos são os leite derivados de leite, né? A soja, o trigo, centeio, cevada, enfim, por causa de uma proteína chamada glúten, tá? O amendoim, clara de ovo, peixes e frutos do mar, as oleaginosas, que são os grupos das castanhas, amêndoas, né? E, por incrível que pareça, os cítricos, o grupo da laranja, né? Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima. Esses, classicamente, são considerados os mais alergênicos. Isso é tão verdade que em qualquer sociedade de pediatria do mundo que você entrar, se recomenda a não entrar com leite de vaca nem de soja no primeiro ano de vida de uma criança por causa do alto potencial alergênico. E se essa criança for filha de pais alérgicos, não entrar até o segundo ano de vida, né? Então, isto é tão clássico, que não dá mais para se falar que isso não existe, não é? Só que é o que eu comentei aquela hora. Você tem o quê? Proteínas de difícil digestão. Ok, mas eu consumo hoje e passo lá 2, 3 dias sem comer ou até mais. O próprio organismo dá conta de tolerar essa proteína e eliminar as substâncias que foram produzidas para combatê-la. Tudo bem. Agora, esse alimento tem alto potencial alergênico, eu tenho suscetibilidade genética à alergia e consumo ele diariamente. Pronto. Aí tá feita a festa para arrumar encrenca. Tá? Porque aí sim eu vou começar a ter efeito somatório do aumento dessas substâncias dentro do organismo. Aí eu posso começar a ter aquela rinite normal há 30 anos, não é? Exato. Agora, Denise, por que o leite, que é tão, assim, idolatrado, que a gente percebe na sociedade, por que ele é tão alérgico? Por que ele é tão alergênico, vamos chamar assim? O conhecimento que a gente tem hoje, né? Quer dizer, hoje não é tão hoje, viu, Gisela? Porque na década de 80 já existia produtos chamados hipoalergênicos, né? Aonde isso já era considerado. Então não é tão novo assim, né? Mas existe uma proteína do leite chamada beta-lactoglobulina que não é quebrada no nosso organismo. Por quê? Porque ela existe no leite da vaca e não existe no leite da mãe. Então não é que ela é de difícil digestão, ela é de não digestão. Tá? Agora, existe pelo menos 80% de caseína no leite da vaca e 20% de caseína no leite da mãe. Com a diferença que a caseína do leite da vaca tem fração alérgica, a do leite da mãe não. Então, essas proteínas e outras proteínas do leite de vaca são de dificílima digestão. Então, você tem no leite da vaca proteínas de não digestão e proteínas de dificílima digestão, certo? Denise, aproveitando que tem já algumas participações, eu vou me restringir, viu, Zélia, às perguntas pertinentes ao tema de hoje. A Cláudia da Vila Moraes diz que tem inchaço nas articulações, artrose, e diz que faz as refeições normalmente. E o que pode ser, né, que esteja acontecendo, ou o que pode melhorar esses sintomas de inchaço? A Fátima do Planalto Paulista, porque quando eu acabo de almoçar eu tenho muito sono, né? E a Juliana de São Bernardo do Campo, ela diz: intolerância a leite pode se tornar uma alergia? Então, como tem esses temas aqui, eu já te coloco também a par deles para você incluir no restante da sua explicação. Ok. Aí então, desculpa, quer dizer que então o leite da vaca é, na realidade, para o bezerro, o leite materno para o bebê, né? Com toda certeza. Então, cada espécie tem um leite para a sua própria espécie. Então, também não tem lógica, assim, sob o ponto de vista, assim, evolutivo, vai. Não tem lógica o ser humano continuar mamando depois que tem dente, né, Denise? Porque, teoricamente, na natureza eu não vejo nada que depois que terminou de mamar porque começou a desenvolver a dentição, começou a comer alimentos sólidos e continuou mamando. As recomendações da Organização Mundial da Saúde é que essa amamentação seja feita até 2 anos de idade, né? Aí a partir daí não tem nem porquê, não tem necessidade mesmo. Então, até o 6º mês amamentação exclusiva, depois começar a introduzir alimentos, mas de preferência os não de potencial alergênico alto, né? De proteínas de difícil digestão, e depois a amamentação até 2 anos de vida. Depois disso não precisa de leite.
Então quer dizer que essa mãe que está nos ouvindo por esse Brasil afora tem uma criança de 2 anos e meio. Se ela não der leite para essa criança, ela não está cometendo nenhuma atrocidade a ela, né? Porque o pediatra normalmente vai dizer o quê? Não deixe de dar leite para seu filho, né? Vai ficar sem osso, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que assim, entendendo todo esse processo, eu vou juntar todas essas perguntas, né, numa só, nessas respostas, o que acontece? Falando um pouquinho do processo alérgico, o que mais causa problema é sempre a proteína, porque proteína de leite é uma coisa específica para a espécie. A lactose todos nós digerimos, pode ter maior ou menor capacidade de digerir, mas todos nós digerimos. E a gordura, em geral, é extremamente bem utilizada pelo organismo. Então, o grande problema de leite, em geral, é proteína, né? De leite de outra espécie. Então, intolerância à lactose é uma coisa que pode existir, mas vai causar formação de gases, cólica, estufamento, diarreia, tá, Juliana? Muito difícil que uma intolerância possa causar uma rinite, sinusite, bronquite, dermatite, inchaço ou mesmo uma diabetes, como já se sabe hoje que a alergia ao leite é uma das maiores desencadeantes dos 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Então, isso não vai ser causado por uma intolerância à lactose, tá? Então, isso é uma coisa que dá só sintoma local. Aí entra todo aquele processo, né? Olha, mas então, se não tiver leite, vai ter osteoporose, não vai crescer direito. Então, não tem. Como é que você pode falar que um bicho pode ser dependente do leite de outro bicho? Isso não tem lógica na natureza, tá? E outra coisa, você falar que um nutriente tão importante como o cálcio tem como uma única fonte leite de vaca, os países que não podem consumir leite de vaca, porque não tem nem local para ter pasto, como o Japão, não teriam osso, né? Então, isso é uma coisa que não tem nenhuma justificativa. Essa justificativa começou a ser dada principalmente quando você começou a ter a introdução das indústrias alimentícias, do processo que vem. Porque, eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Se eu voltar para o tempo da vovó, se consumia leite, mas você também, se quisesse comer um queijo, um iogurte ou qualquer outra coisa, você tinha que fazer. Então, existia o consumo do derivado de leite, mas existia muito consumo de legume, verdura, fruta, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Você tinha comida e tinha muito pouca química. As pessoas se preocupavam que a alimentação era uma coisa importante. E essa pessoa, se ela começasse a consumir um leite ou um queijo e passasse mal, ela se afastava do alimento porque ela falava, isto para mim não faz bem. E não tinha pelo menos 10 pessoas do lado dela falando para ela que se ela não consumisse, ela ia ter osteoporose. Tá? Então, hoje, qualquer pessoa que fala, mas eu passo mal com o derivado de leite, menina, você precisa forçar. Porque se você não forçar, você vai ter osteoporose, tá? E isso, os estudos da Organização Mundial da Saúde, que tem publicados no meu blog, são estudos populacionais, eles mostram que os países que têm o consumo de cálcio de origem vegetal são os menores índices de fratura e osteoporose. E os países que têm o consumo de cálcio de origem animal são os maiores índices de fratura e osteoporose. Por vários motivos que a gente já pode até conversar depois sobre isso. Então, se você tem uma criança que realmente tem sintomas de alergia ao leite e esse leite precisa ser diminuído ou até tirado, você vai conseguir uma alimentação adequada se esta criança consumir muito legume, verdura, fruta, alimentos do grupo do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a quinua, que é um cereal boliviano riquíssimo em cálcio, magnésio e todos os outros nutrientes, né? O gergelim, enfim, nós temos vários alimentos que são ricos não só no cálcio, como em todos os nutrientes que trabalham em conjunto com o cálcio e fazem esse cálcio ser fixado no osso, coisa que o leite de vaca não tem. O leite de vaca tem muito cálcio, mas não tem os nutrientes que fazem esse cálcio ser utilizado no lugar certo. Então é muito comum as pessoas terem microcalcificações por causa do excesso do consumo de derivado de leite e baixo consumo de legume, verdura, fruta, cereais integrais, leguminosas, etc. De novo, o equilíbrio fala mais alto, tá? Denise, e uma das respostas que eu sempre gosto de dar, porque a pessoa fica assim, mas e o meu cálcio, né? E eu respondo assim, da onde que a vaca consegue o cálcio que ela depois coloca no leite e que teoricamente, quer dizer, não vamos discutir que leite é fonte de cálcio, claro que é, mas não a melhor. Da onde que vem esse aporte de cálcio dela? E a formação de osso, né? Exato. E do elefante? Isso. Tá? Da que onde? Só consome o quê? Verdinho.
Pois né? Então é o detalhe, né, Denise, que é, por exemplo, na folha verde escura, né, nas folhas verdes escuras, que nós temos grande quantidade de cálcio e principalmente o tal magnésio, né, o maestro que você sempre nos ensina, né, o maestro dos minerais. E os outros tantos 24 nutrientes que parece que a gente precisa, no né, Denise? No mínimo necessário para formar uma massa óssea. O cálcio só vai lá e mineraliza. Exato. Mas primeiro tem que ter a massa óssea formada por no mínimo 24 nutrientes. Então, quem realmente forma a massa óssea, e as melhores fontes de cálcio são aquelas que vêm em conjunto com todos os nutrientes que formam o osso. Coisa que você não vai ter no leite de vaca. O leite de vaca tem 3 vezes mais cálcio que o leite de mãe e 9 vezes menos magnésio. Né? E os outros minerais e vitaminas em dosagem baixa. Fora isso, as fontes de leite, né, leite, queijo e iogurte, acidificam o pH sanguíneo, que normalmente é alcalino, levemente alcalino. E quando o leite acidifica o sangue, o organismo tem que roubar cálcio do osso para poder deixar esse sangue normal para as reações químicas. E aí a gente, ao invés de pôr cálcio no osso, a gente perde cálcio do osso quando tem alto consumo de derivado de leite. E eu acho que é importante sempre colocar isso. Não é o fato de vez em quando consumir um derivado de leite, não é o fato de vez em quando você consumir um queijo ou um iogurte. O grande problema é não consumir legumes, verduras, frutas, cereais integrais, leguminosas, etc. e consumir alta quantidade de derivado de leite, né? Pois é. Vocês entenderam por que o programa de hoje eu falei para todo mundo não perder, né? Porque realmente as explicações da Denise, assim, esclarecem muitas dúvidas. Uma canção nova em sua vida. À minha esquerda caiam 10.000, à minha direita firme estarei. Pode a terra se abalar e as tempestades cobrirem o mar, seguro estarei. Caiam 1000 homens à minha esquerda, caiam 10.000 à minha direita, firme estarei, estarei. Pode a terra se abalar e as tempestades cobrirem o mar, seguro estarei. Oh, oh, oh. Nada me atingirá, porque o Senhor, meu Deus, Ele me guarda. Nenhum mal pode tocar em mim. Oh, não, não, não. Posso pisar em feras e leões ou serpentes, mal nenhum me fará, pois seus anjos, eles me guardam, me guardam. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Nós temos um momento clássico, uma leitura muito pontual dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala sobre a vinda do Espírito Santo. Entretanto, se você ler um pouquinho mais o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que existem vários momentos de novos batismos no Espírito Santo, de uma nova experiência com o Espírito Santo, que eles mesmos vão tendo à medida em que vão amadurecendo na fé. E o que é que vai amadurecer
amadurecendo a fé. E o que é que vai amadurecendo? O apostolado, o anúncio de nosso Senhor. Está muito claro no livro dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja está florescendo. São as perseguições. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer, com Ricardo Sá. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, galera da América. Eu sou o Flavinho e quero dizer para você que a Rádio América aqui em São Paulo tem sido o canal da bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. Sintonize e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Esta é a semana decisiva do projeto Dai-me Almas. Reta final do projeto Dai-me Almas. Hora de fazer o seu algo a mais pela Canção Nova. Contamos com a sua ajuda e oração. Você que ainda não fez a sua contribuição através do boleto do calendário do bem deste mês de junho, ainda dá tempo. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Simone, eu sou da cidade de Osasco. A Rádio América é tudo de bom para mim. Me converti, estou vivendo bem na minha família. Trabalho na reforma de costura. As pessoas que entram saem de lá dizendo que vai escutar a Rádio América porque é muito bom. América. Vem aí, show com Nando Mendes. No ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. Adquira o seu ingresso por apenas R$10 na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do Metrô. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Canção Nova, 20 anos comemorando Jesus em São Paulo. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Uma hora em que você medita a palavra de Deus, juntamente com Eto e Luzia Santiago. Abre um sorriso. Comece bem o seu dia, sorrindo pra vida. Mais uma produção. Rádio América. América. 12 horas e 29 minutos. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos, eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Você está sintonizado no programa Mais Saúde. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista, e hoje o tema do programa é alergia alimentar, e estamos falando de alimentos até polêmicos, que são aqueles que a gente muitas vezes adora e são, sem que saibamos os que pior causam efeitos no nosso organismo, E para isso, nós estamos hoje entrevistando a doutora Denise Madi Carreiro, nutricionista formada pela USP, com especialização em nutrição clínica, pós-graduação em nutrição clínica funcional, uma série de predicados, e que tem uma experiência clínica de mais de 19 anos, assim, à frente desse tipo de problema. Então, Denise, você estava então comentando sobre o leite, Agora, tem algumas questões que ficaram pendentes e chegaram mais algumas. Eu vou dar uma lidinha que assim você também aproveita e já quando você responder pode ser que você já contemple várias delas, A Ana Paula de Guaratinguetá pergunta assim: enxaqueca pode ter a ver com alimentação? O que eu posso fazer? A Luísa de São Paulo: passo com uma nutricionista e ela me mandou tomar leite, Denise. 1 copo por dia e comer derivados. O que eu devo fazer? Que tratamento eu devo seguir? O Rodrigo de São Caetano: qual o tratamento para intolerância à lactose? Tem cura? A Jussara lá de Santos
Posso tomar leite de soja para substituir o leite de vaca? Ivanir, tenho um neto de 1 ano e 4 meses. Se não posso dar leite, o que devo oferecer, já que ele acorda querendo leite? Posso dar suco? Denise, fique à vontade. Ok, vamos tentar dar uma contemplada aqui em todas as respostas, né? Intolerância à lactose é o que eu já falei. Normalmente, para você ter intolerância à lactose, você tem que consumir muito derivado de leite por dia. Então, se fosse pela intolerância à lactose o problema, era só consumir mais o queijo e iogurte que você já não teria, ou consumir pouco derivado de leite por dia. Mas os problemas que o leite pode causar no organismo não são pela intolerância à lactose. A intolerância à lactose só vai dar formação de gases, diarreia, enfim, mau hálito, mas mais do que isso não dá. Tem uma questãozinha que chegou agora por e-mail, que é da Vânia Oliveira, que pediu, por favor, para a gente responder, porque hoje ela está indo no supermercado e ela já quer, assim, esclarecer uns dados. Olha só, ela diz que tem asma e rinite.